Boa tarde, meus amados irmãos da paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependeu, porque é chegado o reino do céu. Arrependeu-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependeu-vos e convertei-vos, que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Arrependeu-vos e convertei-vos, para que assim venha o tempo do refrigério pela presença do soberano Deus amado Jesus Cristo sobre a tua vida. Salva tu e salva a tua casa. Trago aqui, meus amados irmãos, como será a vinda, a volta do soberano Deus amado Jesus Cristo. Está no livro de Isaías, capítulo 25, ao versículo 9 adiante. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Isto também está, meus amados irmãos, aqui no livro de Daniel, capítulo 12, ao versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Isto também está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 adiante. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, que são os doentes. Que Jesus ele veio este mundo para os doentes. São os que necessitam, são os homens maus, homens malignos, mulher má, mulher maligna, criança má, criança maligna. Quando a criança sabe o que é o bem e o mal, o demônio já entra através dela, já entra nelas. O demônio só não entra em criança inocente, mas se você sabe o que é certo e errado, o demônio entra em você. Digo e repito: vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E vós encontrareis descanso para as vossas almas. Também está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 adiante. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe. Naquele dia e hora ninguém sabe. Só apenas o soberano Deus amado Jesus Cristo, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Não o Senhor, não o Filho do Homem sabe a hora, o momento certo que há dele vir. Quem sabe é apenas o Pai dele. Como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 adiante. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, diz o Senhor amado Jesus Cristo. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Também está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 30 adiante. Então aparecerá sinal nos céus, que o Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com ringe e clamor de trombetas, quais ajudarão os seus escolhidos. Seja um escolhido, seja uma escolhida. Porque há festa no céu por causa de um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessita de arrependimento. Então arrependei-vos e convertei-vos. Procurar nascer de novo. Ressuscitar de novo.
Porque o mundo é jaz do maligno e o mundo está morto espiritualmente, porque está sem o Espírito de Deus. Quando você está sem o Espírito de Deus, você está morto espiritualmente. Só depois que você nascer de novo, através de Cristo, que a verdade vos libertará, que é Cristo. Só Jesus pode se libertar. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai se não for privar com Deus. Que é só Jesus Cristo. Jesus, Ele é a paz que o mundo não dá. Jesus, Ele é o sal da terra. Ele é a luz do mundo. Como Ele disse, eu vim a este mundo para os meus, mas os meus não receberam, são os judeus. Faz justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Esse é o mundo. Então o mundo não recebeu o Senhor amado Jesus Cristo. O mundo não recebeu. O mundo não reconheceu. Quem reconheceu foi apenas os discípulos. Mas o mundo não reconheceu. Você tá que o mundo ama o mundo de tal maneira que ama sua riqueza, ama sua moto, ama seus bens, ama seu carro, sua riqueza, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, mais do que eu sou Jesus. Ama seus irmãos, mais do que eu sou Jesus. O Senhor Jesus disse: renda-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Não amará aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar seus irmãos mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e pôs a segue-me não é digno de mim. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e segundo o próximo a ti mesmo. Você tem que amar a Deus, soberano Deus, acima de todas as coisas. E segundo o próximo a ti mesmo, que são os próximos, teus amigos, tua família, teus parentes, tua descendência, todos que moram ao redor, onde você andar, os mendigos, os cegos, surdos, tudo aí são vizinhos, são próximos. Rico, pobre, A, B, C e D, tudo. São próximos. Então todo mundo é próximo. Procurar se libertar desse mundo carnal, porque o mundo está na carnalidade. Você se torna espiritualmente, é quando você ouve, Jesus diz, aquele que vos ouve, me ouve. Aquele que crê em mim, crê no meu evangelho e for batizado, nascer de novo, Nicodemo é necessário nascer de novo. Sobre as águas, nos Pai, no Filho e no Espírito Santo, espiritualmente. Para se libertar. Caso ao contrário, não tem libertação. Para uma mudança espiritualmente, verdadeiramente para o céu, para a vida eterna, é só através de Cristo. Só através do soberano Deus amado Jesus Cristo. Você não consegue mudar sozinho, porque você é carnal. A partir do momento que você começa a ter uma mudança, é o Espírito Santo. Não tem como você mudar sozinho. Quando você procurar ter uma mudança e algo que te desagrada, que quer te matar, destruir, é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Tudo é o Senhor Jesus. Porque todo mundo é carnal. O Espírito Santo, Ele é Espírito. Jesus é Espírito. Deus é Espírito. Então só Ele pode te convencer do pecado. Só o Espírito Santo pode te convencer do pecado. Da justiça, do pecado e juízo. Apenas o Espírito Santo de Deus. Também está o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6 adiante. Meus amados irmãos, e naquele dia os homens buscarão a morte, não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. São aqueles que amaram de tal maneira, são aqueles que desprezou a palavra, são aqueles que desprezam o Espírito Santo. Quando você despreza a palavra, você despreza o Espírito Santo. Quando você despreza o Espírito Santo, você despreza o Senhor Jesus.
Quando você despreza o Senhor Jesus, você despreza o Pai do Senhor Jesus. Você pode ser bom para todo mundo, mas você não é bom para Deus, porque você desprezou o Filho dele. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Buscai ao Senhor Jesus enquanto se pode achar, e invocai-lhe quando está perto. Também está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 adiante. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. São aqueles que renunciam tudo por Cristo, larga tudo por Cristo. São aqueles que realmente é adorador de Cristo, não nega Cristo para ninguém, não deixe de falar o nome de Cristo. Não vai fazer a vontade de ninguém, mas fala a vontade de Cristo. Fala o nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo, a todo instante, a cada segundo. Não temas A e B, não tema aos demônios, não tema a Satanás, não tema aos seus filhos, mas fale sempre o nome do Senhor amado Jesus Cristo. São aqueles que preferem ser humilhados sobre a nação, de que os filhos de Satanás, de que desprezar o Senhor amado Jesus Cristo. São aqueles que preferem ser mortos, ser estrangulados, cortados ao meio, igual a Isaías, os profetas, os discípulos de Jesus Cristo, que quer desprezar o Senhor Jesus. São esses que desprezam muito de tal maneira por Cristo. São esses que é desprezado na terra, mas é adorado por Cristo. São esses que está falando aqui nesse apocalipse aqui. Porque os medrosos não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Os feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos, os traiçoeiros, os que dão as costas para Cristo, mas adoram o mundo de tal maneira, tem temor aos homens, tem temor aos reis, aos governadores, aos presidentes, aos príncipes e reis, aos juízes. São esses que são os medrosos. Não herdarão o reino de Deus. Entrará igual um bode. Você pensa que entra no reino de Deus? Não entra, vai entrar igual um bode. O Senhor Jesus está atrás, meus amados irmãos, está à procura de viúvas e viúvas. Qual viúvas e viúvas? É quando você larga tudo por Ele, você quer adorar Ele, de corpo e alma e espírito, entregar somente para Ele. É você largar tudo por Ele. É viúvas e viúva, isso é viúvas e viúva. É você amar Ele acima de todas as coisas. Não amará as coisas acima dEle. Não colocar a tua família acima dEle. Não colocar a tua família tudo que se você conseguiu nessa terra, porque é Deus que te deu, mas Ele quer que você tenha, mas não quer que você realmente coloque tudo isso acima dEle. Você tem que colocar Ele acima dEle. Colocar Ele acima dEle. Qual é Ele? A todos os teus bens, a tua família. Mas colocar Ele acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar. Isso é adorar Jesus. Isso é amar Jesus. Isso é guardar os mandamentos de Jesus. Isso é querer Jesus espiritualmente, totalmente na tua vida. Isso é querer uma salvação eterna, que é para o reino eterno, do céu, não da terra, porque tudo que é da terra é diabólica e é satânica. Porque o mundo jaz do maligno. O Senhor Jesus disse, eu sou de cima. O príncipe desse mundo já está neste mundo, mas eu já venci ele já está condenado. E passou 2000 anos preso, mas já está solto de novo.
está infernizando a família, está infernizando cada instante, cada segundo do mundo inteiro. Está fazendo guerras e rumores. O mundo inteiro está morrendo santos, incrédulos, de todas as maneiras. Fruto bom, fruto ruim, está morrendo todo em geral. Não é porque você é um fruto ruim que Deus não te ama. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você se destrói. Ele não te fez, Ele quer que você se arrependa. É um homem mau, é uma mulher má, é um homem maligno, é uma mulher maligna. Quando você se torna com as suas obras malignas, sob os olhos de Deus, quando você é desprezado de Deus de tal maneira, demonstra que você é mais filho do outro que filho dele. Isso é apenas criação. Mas se ele te condena? Não. Ele não te condena. Se ele condenasse, ele não deixaria Caim solto, viver bilhões de anos, enfiar a nação inteira, viveu sem Deus e morreu sem Deus. Porque Deus deixou ele libertado para que ele realmente deixe Jesus entrar nele, que a palavra deixa Jesus entrar nele, o amor de Cristo que é Jesus, para ele se libertar, mas ele não deixou a palavra habitar nele, ele não deixou Jesus habitar nele, então ele viveu sem Deus, fez uma nação sem Deus, fez uma família sem Deus e morreu sem Deus. Todos esses, igual Caim, é lago de fogo, são esses que vêm para o mundo. O Senhor Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. É quando você quer salvar a sua vida para esse mundo. Aquele que quiser viver para a espada, é aquele que está vendo para a espada, que é para este mundo. Todos aqueles que querem viver para este mundo, a salvação é eterna, mas não é eterna no céu, mas é eterna lá embaixo, que é no rancho. Mas quando você renuncia, larga tudo, quando você realmente quer morrer por algo que é Cristo, aí você terá uma vida eterna. Mas enquanto você duvidar que é de Cristo, você não vai morrer por algo que você duvida, você vai? Claro que não. Enquanto você duvida de Cristo, você não vai morrer por Cristo. Então, quando você duvida de algo, você não vai morrer por ele. Então, você está entre os 99. Você ama o mundo de tal maneira ainda. Mas quando você realmente quer desprezar o mundo, quer morrer por Cristo, quer largar tudo por Cristo, aí sim você está preparado para morrer por Cristo. Aí você nasceu, porque você estava morto, e agora se tornou vivo em Cristo. Porque quando você está no mundo, de tal maneira, você está morto espiritualmente, porque está sem o Espírito Santo de Deus. Jesus vos ama. Se ele não vos amasse, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não tinha mandado o Filho dele morrer por todo mundo, morrer por todos os pecados, e salvou todo mundo, só não libertou. Depois mandou o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele está na terra. Os necessitados, todos aqueles que estão debaixo da maldição, são aqueles que amam o mundo de tal maneira, que são os doentes. São os doentes que o Espírito Santo está na terra para libertar os doentes. Para toda a nação, o Espírito Santo nessa terra, ele está para libertar todos. Ele está aqui para pregar o Evangelho de Cristo, que é a verdade de Cristo, tudo que é de Cristo, que é do pecado, da justiça, do juízo, para todos. Para a classe A, a classe B, a classe C, é para o rico, é para os pobres, para todos. Para todos mesmo. É para os bons, para os ruins. Mas na festa, mas no céu, a festa no céu, quando se arrepende um pecador, que se arrepende. O Espírito Santo é para todos, Jesus é para todos, Deus é para todos. Mas no céu só tem festa quando se arrepende um. Porque o reino dos céus é igual a um casamento. Você só se tornará livre do casamento quando morre o teu marido ou tua mulher. Aí você se torna livre. O reino de Deus é desse jeito. Então, enquanto você está escravo desse mundo de tal maneira, você está casado com a prostituta, que é o pecado. Então você se torna livre quando você renunciar tudo por Cristo
e for batizado nas águas, aí você largou, você se torna livre, porque você foi culpado por Cristo. Enquanto você está nesse posicionamento deste mundo, que é uma tal maneira, você está entrando no âmbito nobre, então você está casado com o pecado. Só procurar se libertar quando você renuncia tudo por Cristo. Aí você se torna livre em Cristo. Você foi comprado por Cristo. E não há condenação para você. Quem pode te condenar realmente é só Jesus, pode te regularizar algum pretexto. Quem pode te julgar é apenas Cristo. Ninguém pode te julgar, te condenar. Não tem ninguém neste mundo juiz, nem nessa terra, nem debaixo das águas, nem debaixo da terra, nem no céu. Apenas um que é Jesus. Por que eu digo do céu? Porque Satanás foi do céu. Satanás era anjo. Por isso que já está falando que nem no céu não adorará outro Deus além de mim, nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Por que fala no céu? Porque Satanás saiu do céu. Satanás era anjo. Satanás era anjo, se tornou imundo. Deixou a raiva, o ódio, a ira tomar posse dele igual Caim. Caim matou Abel. Então, Satanás, Lucifer, queria tomar a glória de Deus. Então Deus expulsou ele. Se Deus, a pessoa, se Deus brigasse com Satanás, não dá nem pro cheiro. Porque Deus é soberano. Satanás nunca ganhou, nunca vai ganhar. Não tem lógica para isso. Sempre é Deus, sempre será e sempre foi, sempre será Deus, que é o verdadeiro rei, merecedor de toda honra e adoração, de todo o fogo de vida do mundo inteiro, do céu, da terra e debaixo das águas. Apenas um, que é Jesus, que é o único que é o Salvador, é o único que é o fim da lei, é o único que é o teu caminho, a verdade e a vida, é o único que tem a vida eterna para todos, deste mundo e debaixo das águas. Eles amam todos, mas vão procurar amar Ele, procurar ouvir Ele, procurar ouvir e crer que vocês vão ser glorificados por Cristo. Vocês vão se libertar deste mundo, porque esse mundo está um caos, esse mundo está um infernal, esse mundo está uma maldição. A cada dia a gente vê uma coisa, a cada instante morre uma criança, a cada instante, a cada segundo morre um homem, a cada segundo morre uma mulher, a cada segundo morre um adolescente, a cada segundo morre muita gente, a cada segundo morre uma nação. Então é horrível. Perante o olho de Deus, culpa de quem? Aí o ser humano diz, é culpa de Deus. Deus não nos ama, por que Ele está nos matando? Por que está matando a nossa família? Se Deus nos ama, por que está matando a minha família, a minha descendência? Aí você bate a culpa em Deus, sabendo que a culpa não é de Deus. A culpa é sua. A culpa é do homem, a culpa é da mulher. A culpa sempre será da criação. Porque é você que segue o seu livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio. O Senhor Jesus disse que você tem o seu livre-arbítrio. O Senhor Jesus disse a Caim, se vós deixar aí o ódio, a inveja entrar em você, vai tomar posse de você. Porque ele toma posse de você. Se você deixar, tome posse. Você era bem, de repente você não é mais bem. Você deixou o ódio tomar posse de você. A ira, você não deixa para você quer, só naquele momento, você não espera o Senhor, você quer ser curado logo. Você não vai procurar um médico em primeiro lugar, você vai procurar um médico homem. Está mostrando para Deus que você necessita do médico do homem, não de Cristo. Primeiro você tem que procurar Cristo. Quando você passa pelo processo do médico de doença, qualquer coisa, você tem que procurar primeiro a Cristo. Depois você procura um homem que Jesus vai te conduzir, mas não é o homem que vai te libertar, te curar, é Jesus, sempre é Jesus. Se Ele mandar, agora se Ele mandar, se Ele dizer assim, fica aqui e vai ser assim, então fica aqui e vai ser assim, do jeito que Ele te conduzir. Mas se Ele mandar, vai no médico, mas não quer dizer que é o médico, quer dizer que é Ele, Jesus, através do médico, sempre é Jesus. Mas se você ir atrás primeiro do médico, que é um homem, e que é Cristo, em primeiro lugar, está demonstrando que você consegue tudo sem Deus. Você é adorador de homem.
Você está querendo salvar para o mundo, não para Cristo. Procurar buscar primeiro o Senhor Jesus, para depois buscar um homem. Procurar primeiro amar o Senhor Jesus acima de toda a tua família. E o segundo, a tua família. Procurar amar o Senhor Jesus em primeiro lugar. E segundo, o próximo. Porque Jesus ama todos. E Ele está voltando. Não buscar por sinais que vistes, mas pelo pouco que vós comeste e vós saciaste, que são as palavras de Deus. Que então você tem que ouvir. E só é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jesus ama a todos, fica Pai de Deus amado, Jesus Cristo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te guie, você e toda a tua família e toda a tua descendência. E eu declaro agora e profetizo agora que esta tarde, a noite será abençoada, cheia de paz, em nome do Senhor amado Jesus Cristo. E afastai sempre os falsos profetas. O Senhor Jesus está falando, afastai sempre dos falsos profetas. Afastai sempre daquele que está pregando heresias, que está tirando da Bíblia, está colocando na Bíblia, está colocando na Bíblia, está tirando da Bíblia. Não tem inveja sempre dos homens que pratica as obras má para que você não queira praticar o que eles praticam. E também sempre guardai sempre dos ídolos, para que vós não adorareis eles, mas vós adorareis apenas o Senhor Jesus, que é do céu. Porque outro Deus, além de Jesus, vai ser sempre terrena, feita por mãos humanas. E através de mãos humanas se encaixa o demoniado, porque ele é espírito também. Quando Satanás vê que você está adorando outro Deus além de Jesus, uma imagem de escultura feita por mãos humanas, qualquer coisa que for feita por mãos humanas, aí Satanás vai falar através dessas imagens para você a demonstrar que é Deus, a demonstrar que tudo pode igual a Deus, mas não é Deus. Porque Deus ele não habita nessas imagens. Deus não habita em imagens feitas por mãos humanas. Deus não habita em imagens de escultura feitas por mãos humanas. Ele não habita. Deus é Espírito. Fica, Pai Deus amado, Jesus Cristo que te ama e eu também.